Olá, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. Começamos aqui mais um Stroll Podcast e já deixa logo o seu joinha, coloca logo o sinalzinho lá para vocês estarem por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos que estão por sair, tá? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, né? E a gente vai falar sobre alguns assuntos diversos. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estou aqui, sou a Débora Carvalho e vamos fazer aqui mais um podcast para vocês. Paralisia do sono. Grande e temível paralisia do sono. E eu quero saber agora de você, se Qual você foi a já minha passou, se você tem alguma experiência. Bom, a paralisia do sono, na realidade, eu sempre ouvi falar sobre ela, mas eu nunca tinha passado por ela. Até um tempo que aconteceu comigo. A primeira paralisia do sono que eu tive, eu lembro que é uma história bem profunda, mas, né? Eu lembro que a mamãe nesse tempo tinha me contado uma história que ela tinha passado por uma paralisia do sono. É interessante trazer ela aqui para contar essa história, porque a dela é negócio pesado. Então, assim, ela tinha me contado sobre a paralisia do sono e foi terrível, né? E eu fiquei horrorizada com aquilo. Eu falei, sangue de Jesus. Então, na minha concepção, a paralisia do sono, ela acontecia com pessoas que não estavam muito alinhadas ali com as coisas de Deus, sabe? Como se o inimigo tivesse aquele poder de chegar e paralisar a pessoa no sono pra perturbar ela, pra assustar. Eu não sei, na realidade, qual é o fundamento da paralisia do sono. Mas aconteceu comigo, num período onde... Eu lembro que a minha filha tava passando por um processo, eu até te contei isso. Ela tava passando por um processo que ela tava com muito medo, ela sentia fobia, medo de tudo em certos horários. Então eu sou uma pessoa muito espiritual, então eu levo tudo muito pro lado espiritual. Eu faço isso. Há pessoas que nem acreditam nas coisas espirituais, mas Verdade. eu acredito que a nossa vida, ela é, assim, 70%, olha lá se não for 90% espiritual. Então, o que acontece? Aí eu lembro que eu pedi a oração do pastor. Gente, a minha filha não tá bem, ela anda com muito medo o tempo todo. Era um medo fora do normal. E aí eu lembro que os pastores oravam, a gente fazia campanha de oração, aí melhorava, mas ela não se libertava daquele medo terrível. E eu perguntava pra ela, mas minha filha, o que tu vê pra te estar com esse medo tão horrível? Eu já achava que era psicológico, que já era coisa da cabeça dela mesmo. E ela dizia pra mim, eu não sei, mãe, eu sinto que uma coisa vai aparecer, ela vai me pegar, ela vai me tomar do colo de vocês, que ela pedia pra gente pegar ela no colo, eu e o pai dela. E aí eu Nossa. lembro que eu peguei e fui pra... Fizemos uma campanha, né? Aí eu lembro que uma amiga chegou pra mim e disse assim, Débora, essa minha amiga, ela é bem cristã mesmo e bem envolvida nas coisas espirituais. Ela disse pra mim, Débora, eu tive um sonho e eu via que tinha um personagem na cabeceira da cama da tua filha. Sério? Aí eu disse assim, sério, amiga, mas como era isso? Ela, não sei, eu só sei que eu sonhei e eu via um personagem na cabeceira da cama da tua filha e esse personagem ficava atormentando ela. Aí eu peguei e falei, meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. E aí eu comecei a fazer uma campanha de oração dentro de casa. Porém, amenizava a situação dela. Mas ela continuava com aquele medo. Até que um dia, quando eu comecei a pensar assim, isso é coisa da cabeça dela, isso é coisa a besteira que ela andou assistindo, desenho, alguma coisa está perturbando ela, isso vai passar. O que acontece? Uma bela noite, entrando na paralisia do sono. Uma bela noite, eu tava... Era umas 5 horas da manhã, meu marido levanta pra sair, 5 horas da manhã. Tinha uma construção na nossa igreja e ele ia levantar cedo pra ir ajudar na construção da igreja. E aí eu acordei junto com ele se levantou e ele saiu. Quando a porta bateu, pá, e ele saiu, que eu ouvi que ele saiu, eu tava de olho aberto e aí eu ia voltar a dormir. E alguma coisa tocou assim em mim, não fecha teu olho. Aí eu fiquei, que marmota é essa? Sério? Aí aquilo falou mais uma vez pra mim, não fecha teu olho. Aquela sensação, aquela coisa falando, sabe? Não fecha teu olho. Aí eu falei, isso é coisa da minha cabeça. Só um pouquinho. Essa situação de não fecha o teu olho, né? É mais pro povo assim ficar ciente. Tu escuta
aquela voz falando pra ti? Ou é uma sensação, assim, algo? É como se a tua mente falasse pra ti. Não fecha teu olho. Não tem pensamentos? Aham. Pois é. Aí aquilo veio e falou, não fecha teu olho. É um pensamento que veio na minha Só pro mente pessoal ficar e disse ciente, assim, porque tem não gente fecha que teu olho. Que eu acha que não tá tem... falando aqui Não, mesmo eu no não ouvido, no pé do ouvi ouvido. audível, não fecha teu olho. É algo Eu no senti, pensamento veio na mesmo, minha na mente. né? Aquilo assim, não fecha o olho. Ah, entendi. Continuando. Aí eu peguei e fechei meu olho. Na hora que eu fechei meu olho, eu não consegui mais me levantar e nem abrir o olho. Eu fiquei paralisada. Na hora que eu fechei o olho. Então, quando eu fechei meu olho, eu já não consegui mais abrir. E eu senti, assim, como se eu estivesse numa atmosfera espiritual. Eu senti, eu estava dentro do meu quarto. Eu sabia que eu estava em cima da minha cama. E eu senti que eu estava numa atmosfera, como se fosse um segundo plano daquela dimensão, sabe? Totalmente espiritual. E o que acontece? Naquele momento eu comecei a me debater na minha cama. Só que eu não conseguia me levantar. Eu me debatia e eu não conseguia abrir o olho e nem me levantar. Aí o que acontece? Simplesmente aquilo me deu mais uma direção. Como a mesma coisa que falou assim, não fecha teu olho, é como se aquela mesma direção tivesse falado assim, escorrega pela cama, porque eu tentava me levantar e eu não conseguia. Mas aquilo falava assim, me deu uma estratégia naquele desespero para me escorregar pela cama, para me conseguir me levantar. Aí eu fui escorregando assim, sabe? Escorregando, me arrastando, né, na cama, até que eu consegui colocar meu pé no chão. Quando eu consegui colocar meu pé no chão, eu levantei. Na hora que eu levantei, na paralisia do sono, eu não acordei, prestem atenção. Eu me arrastei ainda na paralisia do sono, consegui colocar meu pé no chão e consegui me levantar. Tudo isso dentro da paralisia do sono. Nesse momento que eu me levantei, que eu olho para a cama da minha filha, eu consigo enxergar o personagem que a minha amiga tinha visto no sonho dela. Minha Nossa Senhora. Na hora que eu vejo ele tá na cabeceira da cama da minha filha e a coisa que mais me chamou a atenção foi que ele tava envolto no lençol dela. No lençol que ela tava embrulhada. Mentira, sério? Mas ele tava na cabeceira dela? Na cabeceira da cama. Conforme... Em pé. E era alto. Era como se fosse um negócio adulto. Era alto. Sério? Era, e não o era lençol estava em cima dele. E totalmente envolto dele. E ela? O lençol que ela tava embrulhada. Ela tava deitada? Tava deitada, mas eu não... E ela já não estava mais com o lençol? Não, eu não foquei. Não ficou focando nela. Eu foquei naquilo. Nele, naquela... Eu só lembro... Logicamente, né? Eu também imagino aquele desespero todo, simplesmente tu conseguir levantar ali quando tu olhar aquela figura em pé com um lençol sobre ele. É um negócio assim, falando pra você. Aquilo ali já me paralisia de novo, me paralisava de novo. Eu olho, mano, eu acho que o susto é tão grande que não tem como, a pessoa já fica paralisada de novo. Aí, então, quando eu vi aquele personagem, eu logo levantei a minha mão assim, em direção ao personagem, eu comecei a clamar o sangue de Jesus. Como uma boa cristã, comecei a clamar o sangue de Jesus. Eu te repreendo, eu não te aceito na cabeceira da cama da minha filha, eu não te aceito dentro da minha casa. Eu te repreendo no sangue de Jesus. E eu saí levando ele com as mãos erguidas para fora da minha casa. E eu lembro que ele foi tipo se dissipando como uma fumaça, assim, sabe? E saiu pela porta e sumiu. E naquele momento a minha porta, na paralisia do sono, em toda essa encenação que eu vi, a minha porta se deslocou e saiu do lugar. E eu tentava ajeitar a minha porta e eu via os meus vizinhos passando na rua indo trabalhar. Eu via as pessoas passando na rua e eu tentando fechar a porta. Quando eu fechei a porta, eu despertei da paralisia do sono lá na minha cama. Como é? Não. Calma aí. Volta aí. Calma aí, que tá meio acelerado. Tudo isso ocorreu. Você estava... na paralisia do sono. Dormindo na paralisia do sono. Sono, né? Tudo aconteceu você deitada lá, dormindo na paralisia. Sim. O que acontece? Não é uma paralisia do sono comum, eu acho, porque geralmente a gente vê muito... O normal é o relato que ele contou, que o Micael contou. Que é um relato de que, eu fiquei paralisado até que aquilo passou e foi embora. No meu caso, eu acredito que foi muito mais específico e que foi necessário para a libertação da minha filha. Porque a partir daquele dia que eu enxerguei com os meus próprios olhos,
aquele espírito maligno que estava atormentando ela e que a Expulsou ele gente do local, que a né? gente achava assim que a gente já tinha orado, já tinha feito campanha de oração e não passava, amenizava, e que eu comecei a acreditar que era coisa psicológica da cabeça dela, acredito que o próprio Deus teve a misericórdia da gente e fez com que eu visse que de fato tinha um demônio atormentando a mente dela, que ele estava trabalhando e estava na cabeceira da cama dela, e que realmente ele atormentava. Então aqui eu quero já aproveitar esse engaste para dizer para você que é mãe, você que é pai, nunca, jamais se desfazer do que seu filho pensa, do que ele sonha, do que ele vê, porque o mundo espiritual, ele é real e ele é ativo em nosso meio, queira você acreditar ou não, ele é real e ele é ativo, e às vezes as crianças sofrem muito, porque a criança sofre opressão maligna e os pais não têm sabedoria, não têm discernimento, eles deixam seu filho acabar sendo perseguido por forças malignas. Simplesmente não, esse moleque aí tá mentindo. É coisa da cabeça dele. É coisa da cabeça dele. Ele assistiu uma besteira e tá impressionado. Muito filme, muito desenho animado, e anda sonhando não, com coisa. Existe. Cara, pra falar a verdade, já me ocorreu outros tipos de situações, né? Por exemplo, eu tava em algum lugar, eu esqueci qual era o lugar que eu tava, só que esse local tinha uma criança, né? Eu acho que era na casa de um amigo. Aí tinha uma criança lá, e a criança simplesmente olhou para um canto da parede, atrás de mim. A criança tava assim, e eu conversando aqui com a mulher, né? Só que muitas das vezes eu fico assim, ó, não tem nada. Tô conversando aqui, mas, né? Aí o menininho aqui atrás e tal, falando sozinho aqui, conversando e tal. Do nada ele aponta pro rumo da parede lá no canto e fala: ela tá ali, ela tá ali. Aí eu fiquei: hã? E às vezes os adultos estão tão preocupados com tantas coisas que eles não percebem que os filhos estão tendo situações espirituais dentro de casa. Principalmente as criancinhas, as crianças. Aí a criança cresce, uma criança às vezes perturbada, angustiada, depressiva. E às vezes são problemas espirituais. Não generalizo, mas às vezes é. Com certeza. Então, gente, vamos prestar mais atenção, dar mais ouvido, escutar o que o teu filho, tua filha tá querendo dizer, né? Perguntar sobre, ver um pouquinho, dar um pouquinho mais de atenção para que vocês possam ter mais uma visão da coisa, né? Há maneiras que eles mais encontram, assim, para estar buscando, começa pelas crianças, né? Perturba os pais também, porque uma criança agoniada, ela agonia um pai e uma mãe, né? Aí o pai vai lá e desconta na criança. Desconta na criança. Né? Gente, é sério. Olha, outra situação que aconteceu comigo quando eu era criança. Quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, o que acontece? Vou dizer pra vocês. Eu era muito perturbada por espíritos malignos. E eu lembro muito, é por isso que hoje eu sou muito atenta com a minha filha. Eu nunca descredibilizo o que ela fala. Eu sempre estou ali atenta. Quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, eu lembro que a gente ia dormir, a gente morava no interior, lá não tinha energia, então era a lamparina, não sei se vocês conhecem, era uma lata de leite com querosene dentro e aquele paninho por cima, e tocava fogo ali e ficava chamada lamparina. Então o que acontece? Eu lembro que quando a gente dormia cedo, desligava as lamparinas, todo mundo ia se deitar e era um breu total, era um escuro. E eu lembro que eu tinha muito medo, eu sentia muito medo. E eu lembro que nessa noite, eu tava com medo e eu não sabia do que eu sentia medo. Eu não tinha noção do que eu sentia medo. Eu só sentia medo da escuridão. Eu sentia que alguma coisa ia me tocar, que alguma coisa ia me pegar. Eu lembro que eu tava deitada na cama sozinha e uma coisa me deu um tapa. Pá! Eu tava imaginando, eu tava sentindo que alguma coisa ia me tocar, até que aquilo me deu um tapa. Pá! Aí eu fiquei paralisada. Eu tinha uns 6 aninhos de idade. 5, 6 anos. Aí eu disse, mãe... Aí ninguém respondeu. Eu, mãe... Aí a mamãe, que é, menina? A senhora me bateu, com morrendo de medo, querendo saber se foi ela pra me acalmar, né? Então é muito, gente, a criança sofre muito e essas coisas são reais, acontecem. É verdade. E eu lembro que também eu ouvia as coisas. Eu ouvia os pratos da mamãe se quebrar tudinho na cozinha. Tudo se quebrar, tudo cair no chão. Prato, copo, colher. Era uma bagunça e eu ficava horrorizada. Eu falava, meu Deus, ninguém tá ouvindo isso. Então a criança, ela tem tendência de sentir essas coisas e ela não compartilhar com ninguém. Ela fica sofrendo sozinha. E aí ela fica sofrendo, e acaba que ela vai se acostumando com aquilo, não tem uma mãe pra orar por ela, pra ensinar ela que ela deve dobrar o joelho e orar, que aquilo é uma coisa maligna, porque não é coisa boa. Sabe uma coisa assim que eu acho assim, e que, sei lá, eu já prestei atenção, né? É que quando nós somos crianças, né?
Aí a gente acaba passando por muitas coisas. E tem muita coisa que a gente passa que a gente quer deixar pra trás, acaba esquecendo e deixando, tipo, tirando uma certa relevância daquilo, né? Então, acredito eu que a nossa mente mesmo, o nosso cérebro acaba rejeitando certas situações, né? Eu, quando eu era criança, eu também via coisas no escuro. Poderia ser coisa da minha cabeça ou não. Eu me lembro bem que o meu pai tinha uma moto e ele deixava essa moto na cozinha e o nosso quarto ficava de frente pra cozinha, a porta, né? E dava pra ver a moto de dentro do nosso quarto. Aí a porta do nosso quarto normalmente ficava aberta. Aí nesse dia ele deixou um chapéu, né, de palha, redondo em cima do vidro, né? Aí tá, né, aí ficou escuro lá, hora de dormir. Aí eu simplesmente olhava assim e via um homem em pé, com um chapéuzão, né, ao lado da moto. Cara, parecia aquele personagem, né, que anda de chapéu, você deve saber o nome, né? Igualzinho. Ele tava em pé e de vez em quando ele se movia. E eu via que ele se movia. Poderia ser coisa da minha cabeça? Sim. Mas eu penso o seguinte, tipo, de tanto falarem, de tanto colocar aqui na minha cabeça, não, é coisa da cabeça, você é uma criança, não sei o que, a gente acredita. O espiritual é real, ele é ativo, ele está trabalhando ali, mas a tua cabeça é programada pra achar que o mundo espiritual é bobagem, é coisa da tua cabeça. Isso. E ele não é. Aí tu vai sofrer. Por quê? Porque a própria Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as forças do mundo espiritual. Que são eles que agem na nossa vida cotidiana. Os problemas, do nada surge uma confusão, uma treta grande no teu trabalho, em qualquer lugar, um lugar que não tem paz. Não são as pessoas. São as coisas espirituais que estão movimentando aquele lugar. Aí tu vai brigar. Inclusive num relacionamento, né? Total. Às vezes vocês estão tranquilos, de boa ali, do tal, nada surge uma treta. Nada acontece algo bobo, uma mínima coisa ali que explode e simplesmente começa aquela briga. Aí o que acontece? Se torna uma coisa onde você sempre vai perder. Por quê? Porque você não compreende que aquilo dali está sendo gerado no mundo espiritual. Tu vai lutar com as tuas armas carnais do que tu tá vendo, porque tu não acredita no mundo espiritual. Aí tu te ferra. Entendeu? Por quê? Porque tu não vai lutar com as armas certas, então tu sempre vai perder. Tu sempre vai estar batendo ali e nunca vai passar daquilo. Então, é importante a gente compreender que a nossa vida, ela é regida por forças espirituais. Isso é fato. E é isso aí. É o próximo. E aquela ali é a nossa cameraman. Rejeitado na escola, por não ter o din-din. Zero show e também zero autoestima. Nunca fui um aluno tão bom, mas sempre tive disposição. E sou eu de dormir, não. Eu não era mais um na multidão.